Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão da Fraternidade Espírita Caminhando com Jesus. Primeiramente, quero aqui agradecer ao convite da casa em poder colaborar com essa atividade, em poder ter essa oportunidade de dialogar com vocês. Então, é sempre uma oportunidade de estudo, uma oportunidade de aprendizado. Enquanto mais alguns companheiros chegam para acompanhar a transmissão e também para que possamos nos harmonizar um pouco, vamos ler uma mensagem do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Ante as dificuldades do caminho e as rudes provas da evolução, resguarda-te na prece, ungida de confiança em Deus, que te impedirá resvalar no abismo da revolta. Um pouco de silêncio íntimo e de concentração, a alma em atitude de súplica, aberta à inspiração, eis as condições necessárias para que chegue a apaziguadora resposta divina. Cria o clima de prece como hábito e estarás em perene comunhão com Deus, fortalecido para os desafios da marcha. Bom, gente, aproveitando essas orientações trazidas nessa linda mensagem de Divaldo, pelo espírito de Joana de Ângeles, eu vos convido a entrarmos em sintonia justamente com a espiritualidade amiga, para que a gente possa nos tranquilizar e para que possamos entrar numa vibração justamente pelos trabalhos dessa casa, que a equipe espiritual possa nos auxiliar a termos um momento de paz, uma atividade salutar de aprendizado. Aqueles que desejarem podem fechar os olhos para auxiliar na concentração. Pai de infinita bondade, obrigado pelas tuas bênçãos, pela oportunidade de estudo e de aprendizado. Obrigado, Senhor, por todos os ensinamentos que nos deixaste, por cada oportunidade de crescimento e de evolução espiritual que nos proporciona. Auxilia cada um de nós em nossas dificuldades, que possamos sempre fortalecer a nossa fé, ter a certeza que não estamos desamparados. Abençoe-nos nessa atividade da noite de hoje, que os teus espíritos de luz possam nos guiar e sempre nos iluminar para desempenharmos a tua mensagem, levarmos da melhor forma. Obrigado, Pai. Assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, aqueles que chegaram agora, mais uma vez, boa noite a todos. Quero aqui externar minha gratidão pelo convite da casa, Fraternidade Espírita Caminhando com Jesus, essa oportunidade de diálogo. Então hoje nós vamos conversar um pouco sobre um tema que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente no seu capítulo 15, nos itens 4 e 5. O maior mandamento, ele está intitulado assim. O trecho principal dessa mensagem, ela também pode ser encontrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículos de 34 a 40. Então nós vamos dialogar um pouco na noite de hoje, em cima desse tema, e tentar trazer, da melhor forma que nos for permitido, alguma contribuição, no entendimento dessa mensagem. Então, quando Jesus, teríamos, só um segundinho, gente. Desculpa, eu sempre costumo desabilitar aqui as coisas do celular, mas vamos lá, vamos continuar. Se tiver alguma falha no vídeo, alguma pausa, se estiver falhando o áudio, eu peço que me deem um retorno. Então, como íamos dizendo, quando Jesus, em vários trechos da Bíblia, mais especificamente no Evangelho de João, ele deixou claro que nos enviaria um Consolador prometido para nos esclarecer
né, algumas coisas que ainda não existe, a humanidade da época não tinha essa compreensão, né, e esse trecho, essa orientação do Cristo, essa, digamos assim, essa promessa que ele fez àqueles que conviviam com ele na época, também ela está relatada em vários trechos do livro Boa Nova, né? É um livro no qual Humberto de Campos ele nos traz relatos da passagem de Jesus pela terra e dessa convivência junto a seus apóstolos. E por várias mensagens, em 3 a 4 mensagens especificamente, ele traz essa mensagem de que irá nos enviar esse Consolador prometido, que é justamente para nos esclarecer alguns pontos que o intelecto da humanidade da época não tinha a capacidade de compreensão, né? Então, é justamente nesse sentido que, mais de 18 séculos após a crucificação de Jesus, né, que surgem os primeiros sinais desse Consolador na Terra. Em 1855, né, o então professor Hippolyte Léon Denisard Rivard, ele passa a ter o seu primeiro contato com fenômenos espíritas e mediúnicos, né? E ele, como um grande pesquisador, um professor, um cientista à época bastante respeitado, né? Ele logo percebeu que eram fenômenos que precisavam de um estudo mais aprofundado. Então ele se dedica a essa análise, né, desses fenômenos, e em 1857 ele publica o Livro dos Espíritos, que é a base filosófica dessa doutrina, né, que vem nessa figura do Consolador prometido por Jesus, trazer esse esclarecimento, né, à humanidade. Em 1861, então, é executada a publicação do Livro dos Médiuns, que traz a parte científica e experimental do Espiritismo. E em 1864, o então Evangelho segundo o Espiritismo, que logo em sua introdução deixa claro que um dos objetivos da obra é trazer o esclarecimento e o engrandecimento moral, né, àqueles que se propõem a estudar o Espiritismo. Então percebam que ao longo dos anos, as diversas religiões, né, ou conceitos religiosos que surgem, elas podem trazer divergências, podem divergir entre si em vários pontos, né, em dogmas, em atitudes que seus seguidores devem ter ou não. Mas o único ponto que a gente percebe na qual nenhuma delas entram em divergência é justamente a parte que o Evangelho segundo o Espiritismo busca nos trazer essa compreensão, que é a da moral trazida pelo Cristo, né? Então, percebam que o foco do Evangelho, né, e do Espiritismo, que é trazido como o coração da doutrina para nos trazer essa evolução, é justamente esse, né? Então, na doutrina, a partir da doutrina espírita, nós podemos ao e-mail de conformar a nossa moral justamente com os ensinamentos do Cristo, né? E é justamente aí, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se encontra uma das bases dessa doutrina tão esclarecedora e que também será tema da nossa conversa da noite de hoje, que é o título do capítulo: Fora da caridade não há salvação. Né? Então você pode se questionar o que é que o tema, o maior mandamento, ele tem a ver com esse outro tema do fora da caridade não há salvação. Então a gente percebe que a partir do momento que Kardec ele nos traz essa máxima do fora da caridade não há salvação, ele nos demonstra, né, os pilares do Espiritismo e da nossa conduta, que deve ser em cima do trabalho, da tolerância e da solidariedade para com o próximo, né? Pois a caridade é justamente essa consciência e esse despertar da nossa benevolência mútua para com os nossos irmãos, né? Dessa colaboração mútua para com aqueles que convivem conosco, para aqueles que estão convivendo ao nosso redor. Então, no início da mensagem, é narrado um episódio, como foi dito, que também se encontra no Evangelho de Mateus, né? Na qual os doutores da lei, os fariseus da época, né, eles questionam Jesus, né, já com o intuito de colocá-lo em contradição, né, de trazer para ele algum tipo de questionamento quanto ao que ele vinha pregando à humanidade, e lhe perguntam qual é o grande mandamento da lei. Né? Então Jesus responde:
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Então, primeiramente, vamos tentar contextualizar, esse fato, que está sendo narrado no Evangelho e no Novo Testamento. Quem são os fariseus? A gente tem que ter esse entendimento. Os fariseus, à época, eles eram os guardiões da lei judaica. Eles também eram os guardiões da lei de Moisés, que era a base do judaísmo da época. Então eles se achavam com essa autoridade, intelectual e até moral, para trazer esses questionamentos a Jesus. E como foi dito, justamente nesse intuito de tentar fazer com que ele entrasse em contradição naquilo que ele pregava. Porque se ficasse claro que Jesus estava querendo contrariar tudo que Moisés trouxe à humanidade, ficaria difícil de que ele conseguisse ter essa aceitação à população da época. Voltou? O vídeo voltou? Para mim não tinha travado. Vou continuar aqui. Então, pessoal, fica esse entendimento que Jesus ele não veio destruir a lei, que até então a lei vigente era a lei de Moisés, que estava na época, e veio justamente trazer um outro entendimento. A gente tem que perceber todo o contexto que ocorria naquela época. Moisés ele veio com a missão de libertar o povo hebreu e conduzi-los à terra prometida. Então, ele, quando recebeu aquelas orientações dos 10 mandamentos, ele precisava trazer aquele povo que até então só teve contato com escravidão, com injustiça, com imposição da vontade de terceiros sobre a sua, algum sentimento de justiça. Então a lei de Moisés ele veio trazer essa organização à sociedade hebraica para que eles tivessem esse senso de justiça uns com os outros. Só que com o passar do tempo, esse senso de justiça ele passou a ser utilizado de forma deturpada. As conveniências de cada um, aqueles que detinham o poder, ou seja, o poder de uma classe social ou um poder aquisitivo maior. Então, eis que surge essa doutrina trazida por Jesus, que é baseada na lei de amor, que é justamente para poder fazer com que a sociedade da época entendesse que a justiça também ela pode ser praticada através do amor. Muitas vezes, em determinadas situações, nós conseguimos ser mais justos, colocando em prática essa lei do amor, do que simplesmente aplicando aquilo que está previsto em lei, uma punição, digamos assim. Então é justamente aí que Jesus vem trazer uma complementação e não contrariar as leis que existiam à época. Por mais que se tentasse de diversas formas fazer, e outros, trazer que Jesus estava querendo destruir a lei de Moisés, isso não acontecia. Então é justamente aí, quando a gente percebe essas bases da lei de amor trazida por Jesus e que o Espiritismo também nos traz, quando vamos à terceira parte do Livro dos Espíritos, o último capítulo que fala das leis morais, ele traz justamente esse capítulo no equilíbrio da lei de justiça, de amor e de caridade, percebendo que uma deve complementar a outra, elas não entram em contradição, elas não se anulam, elas trazem uma complementação e um equilíbrio que deve ser aplicado, deve ser internalizado por cada um de nós. Certo? Esse capítulo do Livro dos Espíritos, ele traz toda essa orientação em cima de uma lei divina, uma lei natural, que ela é imutável, ela não pode ser manipulada conforme a vontade dos homens. Então devemos buscar o equilíbrio entre a justiça, o amor e a caridade, voltando aí a percebermos a importância que a caridade tem nesse nosso alinhamento de conduta, nesse nosso alinhamento moral, que é o objetivo principal das orientações trazidas pelos Espíritos da codificação,
através do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a partir da lei do amor, nós conseguimos mudar a nossa percepção do mundo ao nosso redor. Nós conseguimos, como foi dito, em determinadas situações, ao invés de aplicar a lei de Talião, do olho por olho, dente por dente, aplicar essa lei de amor e de justiça de uma forma que conseguimos externalizar a nossa compaixão em determinadas situações, e conseguirmos contorná-las sem atrair novos débitos ou aumentar aquele problema. Então, podemos perceber, tem um diálogo no livro Boa Nova de Jesus com Tiago, na qual ele recebe as orientações acerca da lei de causa e efeito. Tiago fica na dúvida se, nesse sentido da lei de causa e efeito, sempre terá que haver alguém para ocupar esse lugar daquele que acaba errando e depois terá que resgatar. E é quando Jesus justamente esclarece Tiago, nos demonstrando que o resgate também pode ocorrer através do amor. Vamos trazer aqui um exemplo prático que sempre alguns já podem ter se deparado na literatura espírita. Às vezes, desafetos de vidas anteriores ou que chegaram até a ceifar a vida um do outro, vêm dentro de uma família como irmãos ou como pai, filho ou mãe, etc. Justamente para desenvolver esse resgate nas bases do amor e da fraternidade. Não necessariamente sempre tem que ocorrer a questão do olho por olho, dente por dente. A lei de causa e efeito, ela nos traz essa percepção do resgate e de que iremos responder por todos os nossos atos. Mas que isso pode ocorrer através da nossa conduta moral. A partir do momento que estamos habilitados a desenvolver uma conduta condizente com o Evangelho, podemos utilizar-nos da lei de amor para esse resgate também. Então, Emmanuel, ele também nos esclarece nesse sentido. Ele nos diz que, a partir do momento que temos o amor, caminhamos no mundo como alguém que transformou o próprio coração em chama divina e que estamos aptos a dissipar as trevas que nos rodeiam. Então, vamos perceber a profundidade desse ensinamento trazido por Emmanuel no sentido de que cabe a cada um de nós essa reforma íntima, como foi dito anteriormente, através da lei de amor, a gente consegue mudar a nossa percepção em alguns sentidos, em algumas situações a quais nos deparamos. E então é justamente aí que a gente transforma a nossa conduta e dissipa muitas dessas trevas que ainda povoam o nosso pensamento e acabam fazendo com que a gente bloqueie esse nosso progresso moral e espiritual. Então, na própria mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, o maior mandamento, ela continua que caridade e humildade é a única senda da salvação, egoísmo e orgulho é o da perdição. E reforça: amarás a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Então a gente percebe que o amar a Deus, ele vai além daquela questão de você ser, daquela devoção cega. O amar a Deus, aqui como o Evangelho nos coloca, ele está justamente nessa expressão que nós trazemos através da nossa conduta e principalmente em relação ao nosso próximo. Nós estamos demonstrando que amamos a Deus quando também amamos a sua criação, que é cada um de nós. Quando nós demonstramos esse sentimento fraternal para com os nossos irmãos. Então o Evangelho nos diz que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. E nos reforça todo o que foi dito, que fora da caridade não há salvação, que é justamente nesse sentido que em outros capítulos, em outros trechos do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, e como já foi dito no Livro dos Espíritos, a caridade ela se apresenta como uma lei divina ou natural, e como uma virtude que, nas palavras do próprio Evangelho, ela traz uma união de todas as outras virtudes, da benevolência, da compaixão, lá daquela trilogia trazida por Kardec de solidariedade, de tolerância para com o nosso próximo. A partir do momento que nós temos essa percepção de ter
essa prática da caridade internalizada em nós estamos desenvolvendo várias outras virtudes. Então ela é a junção desse conjunto de virtudes que irá nos ajudar a demonstrar o nosso amor por Deus, que irá nos ajudar a sempre buscarmos essa evolução, né? A estarmos cada vez próximos, né, dessa conduta condizente com o Evangelho. Então, o Evangelho ainda nos esclarece que a caridade, na sua mais ampla acepção, né, é a prática de todas as outras virtudes, como foi dito. Né? Justamente em outros capítulos do Evangelho isso fica bem claro. Justamente porque a partir dela nós temos essa oportunidade de trazer princípios e deveres que nós temos para com Deus e para com o nosso irmão. Né? E é justamente aí que reside toda a base da doutrina espírita e toda a base da doutrina de Jesus, né? Que é em cima da lei de amor, né? Que ela justamente se externaliza através das nossas atitudes, através da prática da caridade. E eu quero aqui fazer uma ressalva de que nós, quando falamos de caridade, levamos logo o nosso pensamento àquela prática da caridade, né, que se confunde muitas vezes com a esmola, da caridade material. Ela é válida, sim, ela não deve ser desprezada e deve sim continuar sendo praticada por cada um de nós, pois em determinados momentos, muitos de nossos irmãos precisam daquele socorro imediato, precisam daquele amparo, precisam que a gente estenda a mão de forma a sanar as suas dores naquele exato momento. E é através da caridade moral que a gente consegue externalizar isso. E a partir do momento que, através dessa prática de caridade moral, nós já temos essa sensibilidade de perceber a dor do próximo, nós já estamos dando um grande passo justamente para o outro patamar de caridade, que é a caridade moral, né? Quando na caridade material nós percebemos a dor do próximo, estendemos a mão a ele, né? Nós damos esse passo à prática da caridade moral, que é justamente trazer esse esclarecimento àqueles que nos rodeiam, né? Através do Evangelho, através dos ensinamentos trazidos por Jesus, né? Então, como eu volto a reforçar, o amar a Deus, ele reflete nesse amar ao próximo, né? Já que Deus, ele reside em todas as criaturas. Ele está presente em tudo que está ao nosso redor, né? Seja no plano físico, seja no plano espiritual. E nós, como cooperadores de Deus, né? Como diz lá na mensagem do próprio Evangelho da missão dos Espíritas, na qual nós temos essa missão de cooperar nesse desenvolver da humanidade, né, trazendo esses esclarecimentos do Evangelho, trazendo essas orientações deixadas por Jesus, né, então devemos agir de forma condizente como cooperadores, né, trazendo esse esclarecimento, levando a sua palavra àqueles que ainda têm a sua fé de forma obscurecida por alguns entendimentos ou alguns sentimentos que impedem esse contato, né? Então devemos sempre praticar esse processo de doação para com o nosso próximo. E é justamente aí também que reside um grande ensinamento trazido por toda a base da doutrina espírita, né? Que é a de buscarmos compreender primeiramente o ensinamento, mas de desenvolvermos uma fé prática, né? Aquela fé esclarecida, não aquela fé apenas de adoração, né? Porque, como nos diz Emmanuel em vários dos seus textos, né? O fato de não fazer o bem, ele pode apenas residir na ociosidade. Quando, em alguns momentos, né? Porque em outros momentos, o fato de você estar na ociosidade, você pode estar prejudicando alguém, né? Mas o simples fato de você, a maioria das vezes, quer apenas não fazer o mal a ninguém, né? Então você fica neutro, você não age de nenhuma forma. E é justamente aí que nós temos que ter essa diferença de que o não fazer o mal não quer dizer que estamos fazendo o bem. E é justamente através dessa prática do trabalho, que também é uma lei moral apontada no Livro dos Espíritos, dessa prática constante, né, de doação,
dessa fé raciocinada, dessa fé prática que a gente vai trazer, né, internalizar e colocar como vivência tudo que a gente vem aprendendo, né, dentro do Evangelho, dentro dos ensinamentos trazidos por Jesus. Né, então, Emmanuel ele ainda nos traz esse esclarecimento. A gente falou tanto em fortalecer a nossa fé, em buscarmos colocar em prática esses ensinamentos, em estender a mão ao nosso próximo, né? E vem aquele questionamento, né? Quem é o meu próximo? Né? A quem eu devo estender essa minha conduta? Né? A quem eu devo voltar? Né? Essa minha percepção de colocar em prática tudo que eu tenho aprendido com o Evangelho de Jesus, né? E com a codificação e com a literatura espírita. Então, Emmanuel ele nos traz esse entendimento de que o próximo é todo aquele coração que estiver ao nosso lado nessa jornada encarnatória. Né? Então, nós devemos entender que o próximo ele vai muito além daqueles a quem temos afeição, né? Vai muito além dos nossos familiares. Ele também está presente naqueles que fazem parte do nosso ciclo de amizade, ciclo de trabalho, ciclos de estudo, aqueles que nos deparamos em situações rotineiras, situações esporádicas, e que em determinados momentos nos surge a oportunidade de lhes trazer algum benefício através da nossa conduta, né? E um outro ponto que deve ser ressaltado é que praticar a caridade não nos coloca em um patamar de que somos melhor do que o nosso próximo, né? Pois a prática da caridade é uma via de mão dupla, né? A partir do momento que nos propomos auxiliar aqueles que estão ao nosso redor, um dos maiores beneficiados somos nós, pois nós temos a oportunidade, né? Como diz Paulo, o evangelista, na última mensagem desse capítulo 15 do Evangelho, devemos agradecer a oportunidade de colocar em prática essa caridade, pois ela nos traz inúmeros benefícios. Como foi dito, é através dela que consolidamos a prática e o desenvolvimento de várias outras virtudes. Então, ser caridoso não nos coloca num patamar melhor do que aquele a quem estamos estendendo a mão, né? Devemos ter esse entendimento que o maior beneficiário de tudo isso somos nós, né? Pois, como foi dito também, essa evolução, né, do planeta, essa evolução da humanidade, ela se dá de forma conjunta. Não tem como eu querer evoluir de forma individual, não tem como eu querer evoluir sem olhar para o meu próximo, né? Porque tudo que está ao meu redor, ele só vai modificar a partir do momento que todos nós mudamos a nossa percepção, pois devemos entender que tudo que se reflete ao nosso redor é apenas reflexo daquilo que alimentamos, daquilo que trazemos dentro de nós e que acabamos externalizando através de pensamentos e de condutas, né? Porque a nossa conduta não é nada menos do que a exteriorização da nossa vontade, como nos diz Leon Denis, né? A partir do momento que estamos exteriorizando a nossa vontade, seja para o bem ou seja para o mal, estamos colocando em prática e fazendo aquilo que está ao nosso redor. Então, muito se fala em mundo regenerador, em transição planetária, e o entendimento é essa transição parte de cada um de nós, né? Para podermos modificar esse meio em que vivemos, deve partir de cada um de nós. Tem uma mensagem que também eu gosto muito do Evangelho, que é o Infortúnios Ocultos, né? E ela traz justamente esses pormenores, né, de aprendermos a olhar os detalhes, aqueles que muitas vezes passam despercebidos por muitos, né? A dor, aqueles que têm uma dor, não falo só apenas de necessidades materiais, muitos precisam apenas de uma palavra amiga, apenas de que sejam escutados, né? Então, muitos infortúnios ocultos que às vezes estão ao nosso lado passam despercebidos e não conseguimos lhes dar a devida assistência, né? E um outro ponto dessa mensagem também é que só podemos dar aquilo que temos, tem que partir de nós. Então temos que construir essa base intelectual e moral
né, para que possamos estar consolidados naquilo que desejamos externalizar. Não tem como eu querer estender, né, o benefício ao próximo se eu não tenho esse equilíbrio moral. Eu só posso dar aquilo que tenho. Né? No livro Nosso Lar, em um determinado momento, André Luiz, ele deseja, quando ele é acolhido, né, na colônia Nosso Lar já, ele deseja trazer, né, essa cooperação, deseja auxiliar, e ele ainda não está preparado. Né? Então, também no livro Paulo e Estevão fica claro que Paulo, mesmo tendo tido aquele encontro na estrada de Damasco com Jesus, ele também criou todo aquele entusiasmo de querer cooperar, né, com o Cristo. Mas ele precisou primeiramente trazer essas bases sólidas, né, dentro de si, essas bases de entendimento intelectual e moral para poder cooperar de forma significativa na obra do Cristo. E como foi que isso ocorreu? Foi através do contato com aqueles que estavam ao seu redor. Né? Foi quando ele teve todo aquele tempo no deserto, mas teve contato com todos através do trabalho, através do diálogo. Ele foi trazendo para si, através desse contato, esse fortalecimento moral, né, junto com o seu fortalecimento intelectual para poder prestar esse auxílio ao próximo. Né? Então, percebamos que o próximo ele está em várias situações, né, da nossa vida, ele pode se expressar em várias situações, né, de prática da caridade que muitas vezes nós não damos a devida importância. Né? Nós estamos praticando a caridade quando somos benevolentes, né? Quando temos a compreensão para aqueles que nos enxergam como inimigos e para aqueles que também enxergamos como inimigos, né? Não querendo revidar na mesma moeda. Né? Vejam quantas vezes o Cristo ele foi atacado e ele simplesmente ele não revidava, ele tentava através da sua conduta demonstrar que a forma de agir deveria ser outra. Né? Existe um trecho de um diálogo com Emmanuel, né? E isso logicamente se aplica também a Jesus, que foi questionado como Emmanuel fazia para ele não se abalar com as críticas. Né? Emmanuel, não, desculpem, é Chico Xavier. E ele simplesmente disse que para ele não via como crítica. Então percebam que tudo reside na forma que encaramos a situação. Né? Como eu disse lá no início, né? Quando tentamos estabelecer essas bases da lei do amor, nós temos outra percepção. Né? Não precisa a gente usar Jesus ou o Chico como exemplo. Né? Para muitos de nós, às vezes, coisas que nos são ditas, para nós não é uma ofensa, mas para outra pessoa já é. Então é justamente aí, a partir dessa percepção, dessa forma de ver as coisas, que nós também conseguimos estabelecer uma forma de conduta diferenciada. E estamos praticando a caridade quando não revidamos com o ódio. Né? Estamos também praticando a caridade quando trazemos esse sentimento fraternal aos nossos parentes, pois sabemos que dentro do nosso núcleo familiar é exatamente um dos locais onde mais desenvolvemos, né, aquilo que precisamos fortalecer moralmente ou na nossa conduta. Né? Não nos enganemos que porque os amamos ou estamos em convivência, mas às vezes no núcleo familiar surgem situações que testam a nossa paciência, né, a nossa forma de agir, etc. E a prática da caridade também consiste em doarmos apenas o nosso tempo. Né? Como foi dito, muitos às vezes querem apenas que os escutemos. Né? Então, a gente sai daquela questão da caridade material, da esmola, né? Vai subindo o patamar para a caridade moral, trazendo essa doação. E podemos começar com o nosso tempo. Né? Podemos começar nos propondo a esse auxílio. Né? E tem também, lógico, como já foi dito, a caridade moral, ela não deve ser, a caridade material, ela não deve ser desprezada, né? Pois muitas vezes aquela dor ela precisa ser sanada de forma imediata. E uma das formas mais difíceis da prática da caridade
que a literatura espírita nos coloca é através da prática do perdão. Né? Sei que nenhum de nós, né, vai sair dessa encarnação como um espírito puro, né? Ainda deveremos retornar algumas vezes, temos muito que evoluir, né? Mas não custa nada tentarmos desenvolver, né, ao máximo as virtudes que pudermos, que se fizerem necessárias para irem diminuindo, né, esse caminho até o nosso galgar da perfeição espiritual. Então, a prática do perdão, ela consiste, né, nessa externalização de prática da caridade, né, em trazer também esse auxílio ao nosso próximo, né, de não revidarmos, né, aqueles ataques. Né, e o perdoar não quer dizer que você deva justamente esquecer por completo, pois ainda não estamos preparados para isso. Né? Mas o simples fato de você não revidar da mesma forma já é um grande passo, né? De não se deixar afetar pelaquela situação que ocorreu também já é um grande passo, né? Então devemos entender que sempre existe uma oportunidade de nos doarmos, de tentarmos externalizar essa prática da caridade para com nossos irmãos. Então, Joana de Ângeles, ela sempre nos adverte, né, na maioria de suas obras, justamente nesse sentido, né, de que devemos combater ao nosso ego. A gente se pergunta assim, temos todo o ensinamento, temos toda a doutrina, temos todos os esclarecimentos, e o que é que nos impede, né, de colocarmos em prática? E é justamente essa advertência que Joana de Ângeles nos traz, que é essa questão do ego. Né? Sempre tentamos alimentar o nosso ego, sempre tentamos alimentar as nossas vontades materiais, colocamos ela acima dos tesouros, né, que são mais valiosos, que são os tesouros do céu. Né? Então ela pede para que possamos construir, né, a nossa conduta numa busca de nos livrarmos do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Então percebam que um dos maiores combates que devemos ter dentro de nós é justamente nessas mazelas morais, que muitas vezes nos atrasam e nos impedem essa aproximação com o Cristo e com a prática da sua doutrina. Né? Ao longo dos textos do Novo Testamento, até mesmo do Evangelho segundo o Espiritismo, em vários momentos a gente percebe que Jesus ele faz uso de parábolas, né, para nos trazer algum esclarecimento, algum ensinamento de uma forma que tanto a sociedade da época quanto nós também, né, que em alguns sentidos ainda precisamos das parábolas para internalizar muitos ensinamentos, né, Jesus ele faz uso desse artifício para se aproximar ainda mais de nós. Como ele disse lá no início, em vários diálogos com seus discípulos, a humanidade ainda não estava preparada para tais ensinamentos do céu. Né? E por isso veio esse papel do Consolador Prometido, né, que se consolida através da doutrina espírita. Então, fazendo uso das parábolas, uma das que consta no capítulo 15 é justamente a parábola do samaritano. Né? E a gente percebe que Jesus utilizou algumas situações da época, alguns personagens que representavam a segregação ou atitudes que não eram condizentes, né? Para explicar justamente como se deve ocorrer essa prática da caridade, né? Essa prática de amor ao próximo e de amor a Deus. Então percebamos que se formos fazer uma análise, né, eu vou trazer aqui uma análise apontada por Joana de Ângeles no livro Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, né, na qual ela faz uma análise da parábola do samaritano, nos trazendo alguns pontos, né, que vão de encontro a esse caráter psicológico que devemos desenvolver. Então, ela, primeiramente, aquela representação de quando os viajantes descem, né, aquela montanha, é justamente dessa aproximação que devemos descer desses patamares de egoísmo, desses patamares que muitas vezes nos distanciam, né, da conduta do Evangelho, e trazermos essa aproximação primeiramente para com Deus, depois para com o nosso próximo.
E é justamente aí também que ela nos coloca, né, nos esclarece que o samaritano, embora fosse, né, um povo criticado à época, que era tido como não condizente com as condutas morais, ele não ligou para isso da forma que era tratado e trouxe o auxílio, né, àquele judeu que necessitava naquele momento. Né? E é justamente aí que reside essa prática pura da caridade. Nós devemos estender a nossa mão, independente de credo, de religião. Simplesmente devemos olhar para aquele que está necessitando de auxílio e vê-lo como um próximo que precisa de amparo, né? E que é uma oportunidade de tentarmos desenvolver todos esses ensinamentos do Evangelho. E um outro ponto é sobre que esse, para mim, é um dos principais mensagens que ela nos traz, que é justamente quando ele leva, né, aquele judeu até a hospedaria, e ela traz a figura da hospedaria como esse acolhimento fraternal necessário a cada um dos nossos irmãos. Né? Aquela hospedaria é justamente esse acolhimento que devemos fazer àqueles que estão ao nosso redor. E ela ainda nos traz a questão de que muitas vezes praticamos a caridade de forma a alimentar o nosso ego, que está na parábola, na figura daquele dono da hospedaria que precisa ser recompensado para dar a necessária acolhida, né, àquele irmão que precisa. Então, mas ela também nos deixa claro que no início podemos até praticar a caridade, né, de forma a satisfazer o nosso ego, mas se tornar isso uma prática constante através do nosso esclarecimento, a gente vai conseguindo torná-la uma parte da nossa conduta de vida, né? Então esse ego ele não vai mais precisar ser alimentado para que possamos estender a nossa mão. Não vamos mais enxergar a caridade como algo que nos coloque em um patamar superior, né, ao do nosso irmão. Então percebam que essas mensagens do capítulo 15 do Evangelho, ela traz todos esses ensinamentos ao redor dessa prática da caridade, de como devemos, através disso, externalizar o nosso amar a Deus e o nosso amar ao nosso próximo, né? E temos aí, então, se temos Jesus, né, como o Espírito mais perfeito que encarnou sobre a Terra, como nosso exemplo de conduta moral, devemos perceber que Ele é o nosso exemplo para que possamos cada vez mais alimentar a nossa paz interior, não nos deixando nos abalar por aquilo que está ao nosso redor, né, pelas percepções que nos são trazidas por conta da nossa vivência de mundo, né? Devemos sim cada vez mais internalizar esses ensinamentos do Evangelho e buscar colocá-lo em prática, né? E devemos ter a consciência que em muitos momentos surgirão dificuldades, né? Como também no livro Boa Nova, mais uma vez, Jesus esclarece, dessa vez a João, que para entrar pela porta estreita, em muitos momentos vamos nos deparar com dificuldades que vão vir daqueles que são mais próximos a nós. Mas é aí que a gente vai praticar o perdão, né? Que é aí que a gente vai enxergar a conduta daquele irmão de uma forma que não deve ser revidada na mesma moeda, né? Que devemos aí tentar desenvolver virtudes que nos levem a esse patamar de externalizar essa fraternidade para com o nosso próximo, né? Como já foi dito, Paulo ele trouxe bastantes contribuições na obra do Cristo através dessa prática da caridade, né? Ele deixa claro essa importância, assim como outros discípulos de Jesus, outras passagens da literatura espírita, né? E é justamente então que podemos trazer como maior mandamento deixado pelo Cristo, né, em cima de tudo isso que nos traz do fora da caridade não há salvação, de como externalizar esse amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos, podemos partir do princípio que só devemos fazer ao nosso próximo aquilo que desejamos que seja feito para conosco, né? A partir do momento que tentarmos internalizar essa linha de conduta, já estaremos dando um grande passo, né, para essa nossa convivência
com o nosso próximo, para com os nossos irmãos. Né? Então, meus amigos, eu quero aqui mais uma vez agradecer o convite da casa, né? Agradecer essa oportunidade de estudo, essa oportunidade de aprendizado, essa oportunidade de diálogo com cada um de vocês. Eu espero ter contribuído de forma satisfatória, ter trazido, né, alguma contribuição em cima desses ensinamentos, dessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? E agora eu vos convido a fazermos a nossa prece de encerramento. Aqueles que desejarem, né, podem fechar os olhos para auxiliar na concentração. Pai de infinita bondade, só temos a te agradecer por todos os ensinamentos que nos deixaste, por toda essa oportunidade de contato com a tua obra, com os teus esclarecimentos. Que possamos cada vez mais, Senhor, internalizar na nossa conduta e para que consigamos externalizar tudo o que nos deixaste, trazendo essa prática de amor, de caridade para com os nossos irmãos. Te pedimos, Senhor, uma noite tranquila, um restante de semana de paz, um convívio tranquilo para com aqueles que fazem parte da nossa jornada. Auxilia cada um dos nossos irmãos que precisam de orientação, seja em questões materiais ou questões espirituais. Dê-nos paz e harmonia, que possamos sempre fortalecer a nossa fé. Mais uma vez, obrigado, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, eu só tenho aqui a agradecer mais uma vez essa oportunidade, né? E quero aqui agradecer também a todos que nos acompanharam até esse momento. Né? A palestra ela vai ficar disponibilizada, né, nas redes sociais da casa. E mais uma vez, uma boa noite a todos e obrigado. Até a próxima.